Queridos irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, faremos a leitura do verso 1 até o verso 9. Primeiro aos Coríntios 7, de 1 a 9. Questões sobre o casamento. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher? Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos, ou como diz Almeida atualizada, do que viver abrasado. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e do que ela diz a respeito de um tema tão central na nossa vida, tão importante para nós. Pedimos, portanto, que Teu Espírito Santo nos guie para que possamos, com exatidão, saber o Teu querer nessa área, para que não sigamos pensamentos humanos, não sigamos nosso próprio coração, mas a revelação do Senhor, que foi dada para o nosso bem. Por isso, orienta-nos, ó Deus, e dê que hoje à noite a exposição da Tua Palavra traga luz, entendimento, conforto, instrução, consolo, orientação, conforme a necessidade de cada um daqueles que nos escuta nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Para que nós possamos compreender, queridos, o capítulo 7, que o apóstolo Paulo escreveu, nós precisamos ter em mente, precisamos fazer algumas considerações. A primeira delas é que Paulo tem diante de si uma carta que foi escrita pelos crentes de Corinto e que deve ter sido trazida por aquela comissão de 3 pessoas que Paulo menciona no capítulo 16, no final, Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles trouxeram uma oferta para o apóstolo Paulo, vinda da igreja de Corinto, trouxeram informações a respeito do estado da igreja e também trouxeram essa carta. Nós dizemos que é uma carta porque está aí no verso 1, muito claro, né? Quanto ao que vocês me escreveram. Então, o que nós temos é a primeira carta dos Coríntios para Paulo e aqui nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, em resposta a essa carta. E essa carta, ela traz questões a respeito do casamento, nós vamos ver que questões seriam essas. Aparentemente também perguntas referentes a coisa sacrificada a ídolos. Veja como começa o capítulo 8. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, então dá a impressão de que era o outro item, não é? Mais um item da carta. E assim por diante. Há várias outras questões que parecem ter composto aquela carta, não é? E Paulo, então, aqui está respondendo a essas indagações. Para que a gente entenda quais são as indagações dos coríntios a respeito da questão do casamento, é preciso lembrar que a sociedade daquela época, a cultura daquela época, o pensamento, a maneira de pensar das pessoas daquela época, era influenciada por uma visão de mundo que a gente chama de dualismo, e que tem origem no pensamento de Platão, e mais adiante dos seus seguidores, que em filosofia são chamados de neoplatônicos. Basicamente, a ideia que remonta às ideias de Platão
é de que a realidade é dividida em dois níveis. No nível de cima, você tem o mundo das ideias, o mundo das coisas espirituais, das realidades e das verdades na sua pureza. E no nível de baixo, você tem o mundo material, que é uma expressão imperfeita do que existe idealmente no andar de cima. Então, de acordo com essa perspectiva, a matéria é inferior às coisas do espírito. E em alguns momentos extremos desse pensamento, a matéria seria intrinsecamente má, enquanto que as coisas do espírito seriam todas intrinsecamente bons. Então, essa visão de ver a realidade marcava muito a cultura daquela época. E isso explica algumas coisas que nós encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, aqui mesmo nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente percebe que, quando vai tratar da questão sobre casamento, esse pensamento dualista está presente. Há uma predileção pelo ficar solteiro, não é? Uma vez que, se você casa, você vai ter relações sexuais que envolvem corpos e que, portanto, é inferior. Então, aparentemente, ficar solteiro seria mais espiritual do que você casar. Também um outro reflexo desse pensamento a gente encontra no capítulo 15, que a gente tem pela frente, né? Ainda vários capítulos na frente, onde tinha um grupo na igreja de Corinto que não aceitava a ressurreição de mortos. Ou seja, por que Deus haveria de ressuscitar corpos? Deus é espírito e nós temos que cuidar das coisas do espírito. E não nos devemos preocupar com a materialidade. Por que ressurreição? E nós vimos na exposição passada a exposição que Paulo faz do que nós chamamos de uma teologia do corpo, onde ele coloca o corpo no mesmo nível da alma espírito, né, dando o mesmo valor e a mesma dignidade. E eu até comentei que isso que Paulo está fazendo aqui é contrário ao espírito da época. Paulo valoriza o corpo e, portanto, como tal, nós devemos cuidar dele e devemos tratá-lo com honra e com dignidade. Então, algumas das perguntas que tem aqui e algumas das respostas de Paulo, elas têm que ser abordadas à luz dessa perspectiva aí, não é? Dessa realidade do pensamento da época. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é o ambiente da cidade de Corinto, que é conhecido por ter sido um ambiente extremamente sensual, erotizado. E isso por conta da grande quantidade de templos pagãos, do templo da deusa Afrodite, que era uma deusa cujo culto envolvia prostituição cultual, nós falamos disso também na mensagem anterior. Então havia uma pressão muito grande para a imoralidade, para uma vida dissoluta dentro ou na cidade de Corinto, o que também vai explicar algumas coisas que o apóstolo Paulo diz aqui. E a gente tem que sempre manter em mente a ameaça das perseguições. Ser cristão no primeiro século implicava que a qualquer momento você poderia ser assediado pela polícia local, você poderia ter seus bens arrestados, você poderia ser chamado para prestar esclarecimentos, porque a fé cristã era fundamentalmente oposta à visão política da época. O mundo era dominado pelo imperador romano, que era considerado Deus ou divino, e que era chamado de Kyrios, Senhor, um apelativo que os cristãos só dariam para o Senhor Jesus Cristo. Eles não chamariam mais ninguém de Kyrios. Mas havia essa demanda do poder, de que os cidadãos romanos ou os habitantes do Império Romano reconhecessem a divindade de César, prestassem algum tipo de culto ou homenagem a ele e que o considerassem como tal, como Senhor. Os cristãos não fariam isso. Então, a qualquer momento, um cristão, alguém que se professasse cristão, poderia ser interpelado, não é? Porque na mente pagã não tinha separação de igreja e Estado. Quando o cristão dizia, eu não reconheço que César é Senhor, ele não está dizendo, eu não aceito que César é o governante. Ele está só dizendo que não aceita a reivindicação religiosa de César, de que ele é o Filho de Deus.
ou de que ele é divino, de que ele era divino. Então você poderia recusar a teologia sem recusar o status de governante, que era isso que os cristãos faziam. Tanto é que na carta aos Romanos, Paulo manda que a gente se sujeite aos governantes. E quando Paulo falou isso, escreveu para os crentes de Roma, onde morava César, e na época era Nero. Então manda que a gente reconheça, que a gente se submeta, que a gente acate. Mas isso não quer dizer que a gente tem que dizer que ele é Senhor. Que ele é Senhor. Então, a qualquer momento, o cristão poderia ser chamado a responder por essa recusa dele em prestar adoração e homenagem ao imperador como divino. Então, esses pontos, a carta, o dualismo, a pressão do ambiente sensual da cidade e a ameaça de perseguições são observações que devemos ter em mente quando a gente entra no capítulo 7 para tentar entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa talvez, o capítulo 7 seja um daqueles pontos da Bíblia que ilustram bem como é bom a gente ter um pouco mais de conhecimento além da própria Escritura para entender algumas coisas da Escritura. Não me entenda mal. Mesmo que você não tivesse conhecimento de nada disso que eu acabei de falar aqui, você poderia ler o capítulo 7 e você seria abençoado da mesma forma. Talvez não tanto, mas seria abençoado igualmente. Não é? Eu estou dizendo isso porque um dos pontos principais da reforma protestante é a suficiência da Bíblia. A revelação escrita, ela é completa, ela é suficiente para nos dar o conhecimento da salvação e de como a gente deve viver aqui nesse mundo. A rigor, você não precisa de informações da história, como eu trouxe aqui, de filosofia, como eu trouxe aqui, da arqueologia, como eu trouxe aqui. Você não precisa de informações dessas outras disciplinas para ser um crente e servir a Deus com fidelidade aqui nesse mundo. Mas que elas ajudam. A gente serve com mais conhecimento, né? A gente segue com mais conhecimento de causa e com mais embasamento. E por isso que estudos são importantes e é por isso que Deus colocou na igreja pastores e mestres, exatamente para ajudar o rebanho a, em cada cultura, em cada sociedade, entender a sua fé, entender a Escritura melhor e servir a Deus de maneira mais relevante e de maneira mais significativa, né? Para nós e também para os outros. Muito bem. Quando a gente lê o capítulo 7, a gente faz o que chamamos em hermenêutica de uma leitura em espelho. Seria mais ou menos o seguinte: você está numa sala e você entra numa sala e lá seu amigo está no telefone. E você não ouve a outra pessoa, mas você ouve o que ele está dizendo no telefone. E aí, pelo que você está ouvindo ele dizer no telefone, você tenta depois reconstruir a conversa. É isso que nós estamos fazendo aqui. A gente não tem a carta dos Coríntios a Paulo, mas a gente tem a resposta. Então, pelas respostas, a gente tira as perguntas. A gente tenta, é a leitura em espelho, né? Vamos tentar entender quais eram as perguntas dos Coríntios a partir das respostas que o apóstolo Paulo está dando, para que possamos fazer sentido desse capítulo complicado, né? Que é o capítulo 7, reconhecidamente complicado. Então, quando a gente faz isso, e já adiantando o assunto, parece que as perguntas que são feitas aqui são essas. Primeiro, é melhor casar ou ficar solteiro? Você pode entender porque é que os coríntios fariam essa pergunta quando você lembra do dualismo que passava pela cabeça e as perseguições, porque sempre é melhor você escapar sozinho do que tendo pela mão uma mulher grávida e com mais 3 meninos agarrados na barra da saia, né? Então é mais fácil, em certas circunstâncias, ficar solteiro, pelo menos era o que parecia. Os coríntios queriam saber qual a opinião de Paulo. A segunda pergunta: eu sou casado, posso me abster de sexo para poder servir melhor a Deus, do sexo conjugal? Fazer um voto assim de irmãos, né? Entre casados, para a gente poder servir melhor a Deus? Posso fazer isso? Pois é, a gente fica pensando, mas como é que alguém faz uma pergunta dessa? Você considerar tudo o que eu disse no início, você vai entender, né? Se você pensa que sexo é uma coisa inferior porque envolve o relacionamento de corpos e você é um crente que quer ser mais espiritual, então
seria natural você perguntar se não pode fazer um voto de celibato sendo casado, né? De não ter relações sexuais para ser mais puro e servir a Deus. Então, e aí a outra pergunta: posso me separar para servir melhor a Deus? Sou casado. Será que se eu me separasse eu não poderia servir a Deus melhor, teria mais tempo, não precisaria ter esse negócio de relação sexual, né? E me dedicar mais a Deus? Então, nesse ambiente, você pode imaginar que alguém vem com essa pergunta. E o que é melhor para os solteiros e viúvas, ou viúvos em geral? É permanecer desse jeito ou casar? Então, estas são as principais perguntas que nós podemos imaginar que os coríntios fizeram ao apóstolo Paulo, e que ele tenta responder aqui no capítulo 7, não é? Tenta não, né? Ele responde aqui no capítulo 7. Nós é que vamos tentar entender essas respostas e fazer algumas aplicações para nós. É evidente que hoje não dá para ver tudo, vamos tentar ficar nas primeiras duas perguntas: o que é melhor, casal ficar solteiro, ou então posso me abster de sexo para servir melhor a Deus? Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta: se o que é melhor, casal ficar solteiro. No verso 1, isso aqui nós vamos do verso 1 até o versos 1 e 2. Paulo responde essa pergunta. A primeira dificuldade que a gente tem que enfrentar é a tradução do verso 1. A Almeida atualizada, a antiga Almeida, ela colocou assim: quanto ao que vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Nessa tradução, a expressão "é bom que o homem não toque em mulher" fica sendo a resposta de Paulo. A pergunta, não é, se é melhor casal ficar solteiro. Mas do jeito que a Nova Almeida traduziu, e é uma das poucas vezes até agora em que eu vou discordar da tradução da Nova Almeida, ele colocou isso aqui na boca dos coríntios. Quanto ao que vocês me escreveram, abre aspas, é bom que o homem não toque mulher, como se isso tivesse sido uma declaração dos coríntios, não é? E nessa mesma linha vai a nova tradução da linguagem de hoje. Mas outras versões mais modernas, como a NVI ou a nova versão transformadora, elas seguem a Almeida antiga, dizendo que isso aqui já é a resposta de Paulo. Quanto à pergunta que vocês me fizeram, no que vocês me escreveram, eu respondo que é bom que o homem não toque em mulher. Então a pergunta deve ter sido essa, né? O que é melhor, ficar solteiro ou casar? Resposta de Paulo: quanto a isso que vocês estão me escrevendo, considerando as circunstâncias, a situação de vocês, eu acho melhor que o homem não toque em mulher. Essa expressão tocar em mulher é o que a gente chama de eufemismo. Paulo está evitando usar uma linguagem mais descritiva para evitar estimular o pensamento. Quando ele diz assim, não quero que toque em mulher, ou prefiro que não toque em mulher, ele está simplesmente dizendo, eu acho melhor ficar solteiro do que casar e ter relações sexuais. É isso que ele está dizendo. É bom que o homem não toque em mulher. Na situação em que vocês estão, é melhor assim. A resposta de Paulo pode parecer contradizer o que está escrito lá em Gênesis. Não é bom que o homem fique só. E, de fato, na criação, Deus estabeleceu o casamento como sendo o padrão para toda a humanidade. A vontade de Deus geral, o plano geral de Deus, o modelo geral de sociedade é que cada pessoa case e tenha a sua própria família, que tenha filhos e cumpra o mandamento de encher a terra. Mas no Novo Testamento, já no Antigo Testamento, já aparecia a figura do nazireu, já havia a figura de pessoas que não se casavam para poder se dedicar ao serviço de Deus. E você já encontra no Novo Testamento exemplos muito claros, como João Batista, o próprio Senhor Jesus e o próprio apóstolo Paulo. E agora ele faz essa declaração de que, sim, o padrão é que a gente case, mas há situações em que ficar solteiro é melhor. Que situações é essa lá de Corinto? Perseguição, a questão do dualismo, a pressão na cidade. Então, há situações em que ficar solteiro é melhor. E esse é um ponto muito importante para nós, porque se nós não levarmos isso em consideração, nós vamos pensar que o plano de Deus é sempre que você case
E que se você não casou é porque você é inferior, você não tem mérito, você é uma pessoa assim que ninguém lhe quer. E que isso é um descrédito ou um demérito para você. Quando a igreja entende que é possível que Deus tenha como plano e projeto para a vida de algumas pessoas, que elas permaneçam solteiras e que o estado de solteiro, em determinadas situações, diante de Deus é tão digno, tão espiritual quanto o de casado, então isso aliviaria uma carga muito grande nos nossos solteiros e também na vida da nossa igreja. E acabaria com aquele bullying que o pessoal faz, não é? Faz com a moça ou com o rapaz que vai chegando numa certa idade, não consegue fixar uma namorada ou um namorado, e o tempo vai passando, não noiva e não casa, aí começam as piadinhas, as insinuações e as pressões, né? E aí a pessoa acaba casando só para se livrar da pressão que às vezes a própria igreja coloca. A igreja deveria reconhecer essa resposta do apóstolo Paulo aqui, que há situações em que a melhor coisa é não casar mesmo, e que, portanto, ele está falando de uma situação específica de Corinto, mas o princípio já está introduzido. Há situações, ou ser solteiro não é sempre a vontade de Deus. Ser casado não é sempre a vontade de Deus. Existe a possibilidade de que, da solteirice, né? Não sei se essa palavra existe, mas eu estou usando aqui de qualquer maneira. Então, quanto ao que vocês me escreveram, considerando todas as circunstâncias, é bom que o homem não toque em mulher. Mas ficar solteiro não é só ficar solteiro, é ficar solteiro e puro. Porque ficar solteiro e pulando a cerca, ficar solteiro e tendo namorados, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz que é bom não toque em mulher, ele está falando a ficar solteiro, no caso do rapaz, não é? E não ter, realmente, não tocar nenhuma mulher sexualmente. Né? Pode dar um abraço, sem dúvida, não é? Não agora, na pandemia, mas pode abraçar, pode apertar a mão, não é? Pode trocar sinais de amizade, sinais físicos que nós temos, né? Mas não tocar sexualmente. Mas nem todo mundo consegue se controlar. Por isso que Paulo diz aqui no verso 2: digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Há situações em que ficar solteiro é melhor, mas por causa da imoralidade, a palavra imoralidade é a palavra porneia, a palavra mais ampla no grego para descrever todo tipo de relação sexual ilícita. E aqui já se percebe que Paulo coloca como porneia o sexo fora do casamento. Né? Sexo fora do casamento é porneia. Veja o texto. Por causa da imoralidade, então, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Aqui tem pelo menos umas 3 ou 4 lições, 4 pontos que eu não posso deixar passar sem explicar. O primeiro deles: existe a possibilidade de você ficar solteiro, mas se você não consegue se controlar por conta da imoralidade, ele está falando para os coríntios, está se referindo à imoralidade da cidade, a pressão era muito grande, a tentação era muito grande. Se você não consegue vencer a imoralidade que existe na cidade e no seu próprio coração, casamento é a opção de Deus. Deus não conhece outra fuga para o desejo sexual, o impulso sexual descontrolado, né? A não ser o casamento. Tem que casar. Não é só ficar solteiro e puro. Se não consegue ficar solteiro e puro, então o plano de Deus, ou o escape de Deus, é o casamento. Segunda coisa, já disse, por essa palavra do apóstolo Paulo, está claro que sexo fora do casamento é porneia. Por mais que o pessoal tente aí justificar, por mais que diga que casamento é coisa de homem, casamento é instituição social, sem dúvida, não é casamento, é coisa de homem mesmo, nós estamos falando de homem aqui, não de anjo. E se dizer assim, não, mas é coisa de
da convenção social, não tenha dúvida, mas a sociedade quem ordenou foi Deus, né? Deus fala e guia através das convenções sociais também. E que, portanto, tem gente que quer viver junto, né? Acha que viver junto, isso aí resolve. Não, está falando aqui de casamento. Casal de namorados que vai para a cama, ou para o banco de trás do carro, ou o que quer que seja, para o apartamento dele ou dela, está quebrando isso aqui, é porneia. Terceira coisa, você já vê que o padrão aqui de casamento, ele é monogâmico. Cada marido, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. É monogâmico e heterossexual. Está muito claro o padrão. No Antigo Testamento, a homossexualidade no casamento não era permitida. E o padrão era monogâmico no início, depois teve a poligamia. A resposta que a gente dá de que o Antigo Testamento permite a poligamia é isso aqui. A partir do Novo Testamento, o padrão de Deus volta, que ela nunca mudou, né? Deus sempre quis a monogamia, né? Permitiu no Antigo Testamento por conta da situação cultural da época, da dureza do coração, uma série de outras coisas, mas agora, quando Cristo veio, o padrão de Deus está claro, é monogamia. Não tem como defender poliamor aqui, não é? Nem relações homoafetivas. E a última coisa que eu tenho que comentar aqui nessa passagem é que essa passagem puxa o tapete do pessoal que diz que Paulo era machista. Já ouviu essa declaração? Que Paulo era machista? Agora veja bem, o que Paulo está dizendo aqui é revolucionário para a sua época. Ele diz aqui que cada homem tem a sua própria esposa. E pelos padrões da época ele deveria ter parado aqui. Mas ele continua, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Está dando à mulher o mesmo direito que está dando ao homem. Está indo na contramão da cultura da sua época, que era machista, patriarcal. Então, quem acusa Paulo de ser machista e de ser misógino ou de ter uma atitude patriarcal é porque nunca leu Paulo. Isso aqui é só uma das passagens que a gente vai encontrar que mostra como o apóstolo Paulo ele reconhecia a dignidade, o valor e a igualdade da mulher com relação ao homem nessas questões aqui. Então, primeira pergunta: casal ficar solteiro? Paulo diz, olha, considerando a situação de vocês, é melhor ficar solteiro. Mas se vocês não aguentam, então, para não cometer imoralidade, case. Mas aí é casamento monogâmico e heterossexual. Esse é o plano de Deus para vocês. Segunda pergunta: se eu posso me abster de sexo para servir melhor a Deus? Aqui a resposta de Paulo está nos versos 3, 4 e 5. Ele diz no verso 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. Olha a sequência. É melhor casar ou ficar solteiro? Não. No caso de vocês é melhor ficar solteiro, mas se não aguenta, casa. E se casar, sexo é dívida. Sexo é dívida. Veja aqui no verso 3. O que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Não está falando de mesada. É sexo mesmo. Sexo é dívida no casamento. Sexo é dívida no casamento. Quando você casa, você contrai uma dívida com seu cônjuge. Porque todo mundo que casa, casa nessa expectativa. E quem casa, casa na expectativa de ter relações com aquela pessoa. Ninguém casa com outro assim pensando, vamos viver como os anjos. Quem casa? Essa perspectiva, né? Então, há uma expectativa, e quando você disse sim, e você assinou diante da autoridade civil, você estava contraindo uma dívida, e diante de Deus também, de satisfazer a necessidade daquela pessoa com quem você se comprometeu. E aqui perceba já o direcionamento. Já que é uma dívida, Paulo está dizendo que eu vou ter relações com o meu cônjuge com o objetivo de atender a necessidade dele ou dela. O direcionamento é de mim para outra pessoa. A maioria das pessoas casa para ser satisfeito sexualmente. E é isso que causa problemas no casamento, né? Eu quero, a minha mulher não me satisfaz.
né? Por que você está se divorciando? Minha mulher não me satisfaz sexualmente. Mas peraí, o objetivo de você ter casado com ela não é que ela lhe satisfizesse sexualmente, mas que você satisfizesse a ela sexualmente. Exatamente porque o pessoal inverte os polos, é que tem tanto divórcio. Eu tenho que pensar no meu cônjuge. Eu casei para abençoar essa pessoa, para fazer ela feliz, para completá-la e para ser uma bênção na vida dela, inclusive na área sexual também. Agora, quando as pessoas casam por motivo egoísta, eu quero ser satisfeito sexualmente, então os problemas vão começar a acontecer. E separações vão acontecer por isso. E sempre volta, né? No gabinete pastoral sempre aparece essa questão. Porque meu cônjuge não me satisfaz sexualmente. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E aí, tá certo? De igual modo, a esposa ao seu marido. Se sexo é dívida, não pode servir de moeda de troca. Tipo assim, eu estou com enxaqueca hoje. Né? Não, mas eu estou tão necessitado, sim, mas aí só vamos fazer uma troca, né? Tudo bem, mas em troca, isso. Há pessoas que usam no casamento o sexo como moeda de troca, chantageia o cônjuge, se nega, exatamente porque quer alguma coisa em troca, condiciona. Não tem como pegar o que Paulo está dizendo aqui e transformar ou fugir da força do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se é dívida, né, tem que ser pago. Também não estou dizendo que você vai chegar e dizer, mulher, hoje é dia de pagar a dívida. Tem que pagar, não é? O pastor Augusto diz que é dívida, não tem escapatória. Não, eu não estou dizendo isso. Espero que você não chegue a essa conclusão de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é que é dívida, mas é uma dívida entre pessoas que se amam. Vai ter momentos em que a pessoa, de fato, está indisposta ou não está em condições de ter qualquer relacionamento, não é? E o amor que deve permear o casamento, certamente vai mediar isso aí e vai achar uma solução. Mas quando o apóstolo Paulo diz que é dívida, é para evitar o que ele vai dizer aqui no verso 5, no verso 4. Aliás, no verso 5 nós vamos chegar lá. Antes, o verso 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Essa primeira parte aqui, que mais uma vez mostra que Paulo não é machista, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Quando ele acabou de dizer isso, né, se ele tivesse dito isso numa audiência judaica daquela época, todo mundo dizia, isso mesmo, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, não. Quem tem poder sobre o corpo dela sou eu. Então eu é que vou dizer quando, como, aonde, eu é que mando no corpo dela. Muito bem, Paulo. E aí Paulo continua. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Agora, eu pergunto, um misógino, um homem radical, né, que odeia mulheres e machista, escreveria isso na cultura daquela época? Epa, Paulo, mas aí não. Não é que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. Paulo concede à mulher os mesmos direitos, mesmos deveres no verso anterior e mesmo direito aqui nesse verso seguinte, para mostrar que a perspectiva bíblica, longe de ser opressora, longe de ser machista, longe de ser contra as mulheres ou promover discriminação, é libertadora. Isso aqui é uma libertação para aquela época. E até para os dias de hoje também, em ambientes onde esse tipo de postura é manchado pelo típico machismo nordestino. Não, desculpa, machismo tem em todo lugar, não é só no Nordeste, não. Todo lugar tem isso. Todo lugar tem isso. Mas a palavra de Deus, ela é libertadora. E agora, a situação que Paulo está querendo evitar, quando ele está dizendo isso, a questão da dívida e a questão do domínio sobre o corpo, a questão que ele quer evitar está aí no verso 5. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicar à oração, depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tenha de vocês por não terem domínio próprio. Esse conselho do apóstolo Paulo é um conselho que parte da sabedoria, por isso que alguns acham que o apóstolo Paulo ele não era solteiro, ele era ou viúvo
ou havia sido largado pela mulher, porque ele parece saber do que é que ele está falando. Essas palavras são ditas por alguém que parece que tem experiência, que tem conhecimento daquilo que ele está falando. Então, há a possibilidade de que Paulo era solteiro, nós vamos ver isso mais adiante, mas a possibilidade maior é a viuvez, ou talvez que ele tivesse sido largado pela mulher quando se converteu ao cristianismo. E as leis judaicas da sinagoga obrigavam, então, a mulher a se separar do marido que tivesse apostatado do judaísmo, por assim dizer. Não se privem um ao outro. Por que ele está dizendo isso? Provavelmente a pergunta que está por detrás disso aqui é a seguinte: Paulo, eu quero servir ao Senhor, mas sexo é uma coisa inferior. Eu posso, assim, passar 1 mês, 2 meses, 1 ano sem ter nada com minha mulher ou com meu marido, para que eu possa me dedicar mais à oração, para ser mais santo na minha alma e no meu corpo também? Posso fazer isso? Resposta de Paulo: não. Não se privem um ao outro, a não ser, e aí ele coloca algumas condições. Primeiro, por mútuo consentimento. Primeiro você tem que perguntar à sua mulher se ela aceita isso, ou tem que perguntar ao seu marido se ele aceita isso, não é? Passarem um tempo de jejum sexual, para poder, vem a segunda condição, para se dedicar à oração. Terceira condição, que vem um pouquinho antes: por algum tempo, ele não define o tempo, mas pelo que ele está falando, tem que ter começo e tem que ter fim, não é um negócio que é para a vida toda. Então, por um período, e depois retomem a vida conjugal. Então, você pode fazer um jejum de sexo desde que seu cônjuge concorde, desde que seja por um pouco de tempo e desde que seja para se dedicar à oração, para ser um tempo de buscar a Deus. E aqui, nesse caso, a analogia é com o jejum de comida ou bebida. A gente jejua, a gente se priva do alimento e da água para se dedicar, tirar um tempo para orar e para buscar a Deus. Então, por analogia, a mesma coisa pode ser feita com relação ao relacionamento sexual. O casal que chega concorda em fazer isso por um tempo para buscar a Deus e para se dedicar à oração. Agora ele diz: depois retornem à vida conjugal. Por quê? Para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio, pela incontinência, não é que é o que tem na Almeida Antiga, que é a mesma coisa de domínio. Incontinência é falta de domínio próprio. Pessoas que são casadas e que se privam por muito tempo do relacionamento sexual, eles se tornam vulneráveis e o diabo sabe disso. E Satanás tenta exatamente ali aquela esposa que fica solitária, abandonada em casa, enquanto o marido está pelo mundo, no emprego. Eu sei que ele tem que ganhar o pão de cada dia, mas ele devia pensar também no casamento. Não são poucos os casamentos que se acabaram exatamente por isso, porque eles ficam distantes por conta de trabalho, por conta de uma coisa ou de outra. O resultado é que acaba arrumando um caso, acaba encontrando uma pessoa, para se satisfazer acha alguém e depois vem isso aqui. Pastores deveriam cuidar disso aí. Não tem dinheiro que compense a destruição do seu lar e do seu casamento. Eu já contei essa história várias vezes, mas ela é a melhor que eu conheço para ilustrar o que eu estou falando aqui. Tinha esse crente muito rico e que tinha um hobby de sair para pescar. Então ele tinha um iate, não é, que ele usava para esses tempos, não é? E quando ele ia assim, ele passava 1 semana, 2, lá no alto mar, pescando. E levava o marinheiro com ele e Zefa. Zefa era a cozinheira da família, já fazia anos, né? Uma senhora já de uma certa idade e tal. Ele levava a Zefa para cozinhar. E o pastor preocupado com aquilo, né? Com o irmão, porque o irmão passava tempo às vezes, né? E um dia o pastor chamou e disse: meu irmão, é o seguinte, eu sei que você tem o direito de tirar férias, se divertir, mas às vezes o irmão passa muito tempo lá no alto mar, a sua esposa, uma pessoa maravilhosa, vocês são bem casados. Não, pastor, fique tranquilo, eu e minha esposa estamos tranquilos, eu sei exatamente a hora de voltar. E o pastor disse: que hora é essa? Quando é que você sabe que é hora de voltar? Ele disse: quando eu começo a achar a Zefa bonita.
Ok. Então, meu irmão, quando você começar a achar a Zefa bonita, volta para casa. Está na hora. Não se prive, porque o diabo tenta pela falta de domínio próprio. Ele sabe exatamente aonde é que ele vai tentar a pessoa. Ele sabe exatamente onde vai tentar a pessoa. Para que as pessoas não transformem essa palavra do apóstolo Paulo numa lei, porque o que ele está falando é de uma possibilidade, ele diz aqui no final dessa sessão, no verso 6, dizendo assim: e digo isso como concessão e não como mandamento. Então, essa questão de jejum sexual é uma concessão para os casais que querem fazer, porque a prática é ter relacionamento sexual constante, abundante e satisfatório, especialmente para os crentes, não é, que deveria ser o povo que mais desfruta disso. Mas, se quiser, existe a concessão de fazer por um tempo, seguindo todas as recomendações do apóstolo Paulo aqui e tendo cuidado para não ser tentado. Ele diz isso como concessão e não como mandamento. E veja como ele termina no verso 7, retomando a pergunta do verso 1. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Como é que ele era? Ele não tinha esposa, ele não tinha mulher. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Uns, na verdade, de um modo, outro de outro. Essa passagem tem desafiado aí os intérpretes, porque a palavra que Paulo usa para dom aqui é a mesma palavra que ele vai usar no capítulo 12 para os dons espirituais. É a nossa palavra carisma, não é? Que ele vai usar. E carismata também no plural, ele vai usar isso aqui. E é a palavra que ele usa. O que tem levado alguns intérpretes a entender que, para o apóstolo Paulo, ficar solteiro é um dom do Espírito. E casar também. Nem todo mundo tem o dom de casar. A prova é a grande quantidade de separações. Porque para você casar, você tem que ter graça e misericórdia para renunciar a você mesmo, perdoar, suportar, ser paciente, dividir sua vida com outra pessoa, abrir mão da sua individualidade, saber viver com outra pessoa debaixo do mesmo teto e ter uma alta capacidade de resolução de conflitos. Nem todo mundo tem essa condição. Por isso que muita gente casa e depois cai fora. Não dá certo. E às vezes não dá certo no primeiro, não dá certo no segundo, já vai no terceiro ou outro casamento. Pode parar de insistir. Não foi feito para isso. Você não tem isso aqui, que Paulo chama de o dom. Um tem de um jeito, outro de outro. Da mesma forma, ficar solteiro é um dom. E eu creio que esse dom está mais presente nas nossas igrejas do que a gente imagina. E tem muitos jovens que deviam considerar a possibilidade de permanecer solteiros e puros para o serviço de Deus. Eles vão ser muito mais felizes do que se casarem, não tendo condições para isso, nem estando preparados para isso, e o resultado vai ser essa situação de tristeza e miséria que a gente encontra em tantos lugares. Terminando então, queridos, verso 8 e 9, Paulo diz aos solteiros e viúvas: digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Mais uma vez, por que Paulo está dizendo isso? Todo aquele contexto de Corinto que eu coloquei diante de vocês. Mas se não conseguem se dominar, verso 9, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. O casamento é o escape legítimo que Deus deu para os desejos sexuais. Desejo sexual é legítimo, Deus nos fez assim. O pecado, entretanto, ele manchou a criação original de Deus. E pecado é você querer uma coisa que é certa, com a pessoa errada, no tempo errado e da maneira errada. Pecado é isso. Você querer uma coisa certa, com a pessoa errada, no tempo errado e da maneira errada. O pecado corrompeu o nosso coração de forma que até o impulso sexual, que é uma coisa que é da própria criação de Deus, foi corrompido. Foi corrompido. Por isso,
é melhor casar do que ficar ardendo em desejo, e você vai procurar válvulas de escape que não são aquelas permitidas pela Bíblia. Vou fazer algumas aplicações aqui para terminar. A primeira delas, sem dúvida, é para os jovens que estão aqui. Sempre tem muitos jovens aqui na segunda-feira, eu dou graças a Deus por isso. Eu queria que você contemplasse a possibilidade daquilo que Paulo está falando aqui. Ficar solteiro é uma opção. Você não é obrigado a casar. A igreja não deveria cobrar de você, a família não deveria cobrar de você isso. Claro, o padrão de Deus, geral, é o casamento, mas há exceções, e nós deveríamos valorizar essas exceções, para que a gente não force ao casamento, pela pressão e pelo bullying, aqueles que seriam mais felizes e mais realizados, serviriam a Deus melhor se tivesse permanecido solteiro. Segunda coisa, para você que está casado, a Bíblia é muito clara. Casou, seu alvo e seu propósito na vida é satisfazer aquela pessoa a quem você disse sim, até que a morte os separe. E isso também na área do relacionamento sexual. Terceira aplicação para os namorados. Sexo fora do casamento é porneia. Não tem como você justificar ou tentar encontrar uma brecha na Bíblia para isso. Você não vai encontrar. A única forma de você ficar com consciência tranquila por ter relações com seu namorado ou sua namorada é você relativizar a Bíblia ou abandonar a Bíblia. Mas se você levar a Bíblia a sério, você vai ver que o ambiente, o único ambiente que Deus preparou para que você satisfaça os desejos sexuais é o ambiente do casamento. Em todos os outros casos, a opção é pelo domínio próprio, como a gente viu aqui pelo menos 2 vezes a expressão aparecer. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus os ajude, também aqueles que caíram, tropeçaram, há o perdão de Deus, a graça de Deus, a restauração desse Deus maravilhoso. A gente vai falar disso um pouquinho à medida que a gente prossegue aqui, 1 Coríntios capítulo 7. Amém?